Olá, começa agora aqui pela TV AL e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Esse espaço que você aí de casa já conhece. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de ter uma conversa um pouco mais próxima com a população do Estado, dando conta das suas demandas, dos seus projetos, dos temas que vem trazendo para serem discutidos aqui no Parlamento Estadual. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Loureiro, do PMDB, ele que já começa o ano de 2015 com a apresentação de uma série de projetos aqui na Assembleia Legislativa e também com algumas demandas bastante pontuais nas comissões das quais ele participa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bom, prazer estar aqui com vocês e poder conversar com a população através do programa Fala Deputado. Deputado, em termos de projetos, já começando pela atuação que se vê como principal do parlamentar, né? O senhor trouxe aí já algumas propostas que já estão em tramitação na casa e que têm a possibilidade de logo se transformar em leis. Sim, o nosso objetivo é ter uma série de demandas apresentadas na forma de projeto de lei. A gente sabe que as proposições elas são diversificadas, porque tem o projeto de lei, tem o requerimento, tem a indicação, tem a criação de frente parlamentar, mas de maneira concreta, muitos projetos aqui mudam a vida das pessoas porque tratam normas estaduais. A minha experiência como presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente me viu presenciar situações que tornam necessária uma mudança da legislação, especialmente na insegurança jurídica que os servidores têm quando dão pareceres para emitir uma licença ambiental e, na dúvida, preferem não fazer. Isso gera toda uma burocracia, trava os processos, não dá agilidade. Para isso, nós ingressamos com um projeto de lei prevendo que a Procuradoria do Estado possa realizar a defesa na justiça desses servidores quando no exercício da atividade funcional. Hoje, se o servidor tem que dar um parecer e for questionado judicialmente, ele tem que contratar o seu advogado. Isso faz com que, na dúvida, ele não tenha coragem de avançar, travando muitos projetos. Essa proposição tem o objetivo de dar agilidade. Nós também estamos trabalhando a questão de segurança, né? Hoje a gente pode observar que os estacionamentos públicos e privados têm uma série de problemas. Você estaciona o seu veículo, quando volta o veículo está arrombado, foi riscado, está danificado, tem que entrar com uma ação na justiça. Então nós estamos exigindo que esses estacionamentos que têm um mínimo de estrutura tenham também câmeras de vigilância, trabalhando a garantia das filmagens, se porventura acontecer alguma coisa, mas ele age de maneira muito mais preventiva, porque a partir do momento que aquele que busca furtar um veículo, danificar, sabe que tem a câmera de vigilância, ele evita, né, realizar, porque vai ser flagrado. Então, são só alguns exemplos de muitos outros que nós estamos debatendo, uma construção, tudo isso fruto de uma participação ativa da sociedade. Estamos buscando os conselhos profissionais, associações de classe e, a partir dali, gerando ideias que podem se transformar em leis. É óbvio que tudo dentro de uma realidade, de uma constitucionalidade, para que efetivamente não fique no papel, mas possa mudar a realidade da vida das pessoas. Outra demanda que a população tem apresentado com muita veemência nos últimos tempos, e o senhor já teve condições de participar ativamente desse processo em outros momentos da sua vida pública, e nós, florianopolitanos, catarinenses, de uma forma geral, também conseguimos identificar a questão da mobilidade urbana como algo que precisa ser solucionado com bastante brevidade. Nós temos, inclusive, uma frente parlamentar hoje na casa que trata desse tema. Exatamente. A partir do momento que foi apresentado os dados estudados pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável que o governo do Estado contratou via financiamento do BNDES, nós estudamos todo esse plano que demonstra uma realidade da dificuldade que a grande Florianópolis vive hoje, o excesso de número de pessoas que se deslocam através do veículo individual e não transporte coletivo, a necessidade de novos investimentos em infraestrutura, a possibilidade de ter outras formas de deslocamento, como a bicicleta pelas ciclovias, o transporte marítimo, fez com que nós abríssemos o debate na Assembleia e a criação de uma frente parlamentar que teve adesão de mais de 30 dos 40 deputados estaduais. Já tivemos o lançamento dessa frente parlamentar com o superintendente da região metropolitana da Grande Florianópolis, o ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, que acompanhou todo esse estudo. E o papel da frente parlamentar é acompanhar esses estudos, definir as prioridades e, essencialmente, ter ações de curto, médio e de longo prazo. Muitas ações simples já modificam o cotidiano das pessoas. Nós estamos pressionando, vamos ter uma reunião recentemente com o DEINFRA. Se é o DEINFRA, se é a prefeitura, eu não sei. O que nós não podemos aceitar mais é não ter
nas pontes que ligam a ilha ao continente, um guincho permanentemente, porque quando quebra um ônibus em cima da ponte, tranca a cidade inteira. E a Grande Florianópolis por consequência, né? Tranca toda a região, né? Então, muitas vezes tem um guincho que possa atuar imediatamente, retirar aquele veículo e evitar esses transtornos, são ações de curto prazo. De médio prazo, a definição das linhas exclusivas de ônibus, os corredores de ônibus, para que mais pessoas possam utilizar o transporte coletivo. Só vão utilizar se tiver algumas características. Primeiro, um preço justo. Segundo, um tempo de deslocamento que vale a pena ele utilizar esse ônibus. E terceiro, um conforto na sua utilização. Acredito que quando atingimos as três características de maneira razoável, muitas pessoas vão deixar o veículo em casa e passar a utilizar o transporte coletivo. É uma equação possível, só precisa de alguns ajustes, vamos dizer Na assim. verdade, é uma ação contínua, né? Nós não vamos ter uma atitude que vai resolver o problema da mobilidade. A região vem crescendo, agora ela precisa de ações permanentemente. E o que nós não queremos é que o parlamento fique apenas no discurso. Ele quer ter uma participação mais ativa, até proativa nesse processo, né? Cobrando das entidades, mas também indo ao encontro da busca de soluções. Então, nós estamos debatendo, nós vamos ter reunião recentemente com o DENIT, já que as BRs, nós vivemos uma relação na nossa região que tem rodovias federais, estaduais e municipais no mesmo município. E todos os entes têm que sentar junto para trabalhar. Então, é nesse sentido que a gente deseja ter um trabalho muito forte junto da frente parlamentar. Eu tenho a honra de poder estar presidindo essa frente parlamentar, mas o apoio dos deputados tem sido fundamental para mudar efetivamente a vida das pessoas. A população não aceita mais a omissão do político que o representa. Então, quer essa maneira atuante de poder estar trabalhando. Quando o senhor fala dessa necessidade de que o parlamento não fique só no discurso, mas também na ação, a gente projeta esse tipo de pensamento para todas as áreas, inclusive da educação. O senhor participa da Comissão de Educação aqui da Casa e tem, inclusive, uma proposta de fazer uma grande vistoria nas escolas da região de Florianópolis, a princípio, né? Já para começo de conversa, seria um ponto de partida, é isso mesmo? Exatamente. Nós aprovamos um requerimento que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa vai fazer uma visita em loco nas escolas públicas estaduais na região da Grande Florianópolis. Nós queremos conhecer as demandas, sabemos a dificuldade de muitas instalações físicas que existem, que não são condizentes com a realidade. A gente quer ter a oportunidade de conversar com os professores, entender a própria demanda do plano de carreira que deve vir para ser apreciado pela Assembleia Legislativa nas próximas semanas. E mais do que isso, a comissão não ficar discutindo apenas projetos que tramitem na Assembleia que tratam sobre educação, mas sim conhecer a realidade, como foi o debate recente que tivemos com o reitor da UDESC. Nós estamos visitando agora o Centro de Formação e Educação Física, o CEFID, em Coqueiros, numa luta para que ele possa permanecer no local com atividade de educação física e fisioterapia para a população carente naquela região. Então, todos os bons projetos têm que ser conhecidos para que os deputados possam lutar por mais recursos, mais investimentos, mudar a realidade das escolas e, quando o poder público sabe que existe esse acompanhamento permanente, todos se dedicam mais para melhorar o dia a dia da vida da comunidade escolar, seja dos pais dos alunos que frequentam, dos professores, dos servidores técnico-administrativos que trabalham em cada escola pública estadual. Esse processo de vistoria começa como proposta pela Grande Florianópolis, mas nada impede que daqui a pouco avance para outras regiões do estado. Não, a ideia do presidente Cobalcini é que a gente possa iniciar pela Grande Florianópolis, já que os deputados todos estão aqui durante a semana, que tem o trabalho da sessão, mas que cada deputado que representa a sua região possa buscar realizar essa vistoria e, no final, ter uma radiografia completa desse quadro, o que precisa ser melhorado, quais são os investimentos que são existentes. Eu tive recentemente no meio ET, aproveitei, visitei algumas escolas e a gente vê as verdadeiras dificuldades que elas enfrentam, né? São condições físicas muito ruins, né? Não existe áreas de atividade esportiva para os alunos, sem condição da atividade pelo professor, e o que a gente tem que ter, no mínimo, condições físicas de poder receber com a qualidade que nós desejamos na educação os alunos das escolas públicas estaduais. Estou ainda falando em educação, o senhor citou agora há pouco o futuro projeto de plano de carreira do magistério, que deve chegar nos próximos dias na casa. Tivemos uma discussão sem um desfecho, vamos dizer assim, que contentasse governo e categoria nesse primeiro momento, com a apresentação de uma medida provisória. Chegou-se a um consenso de que a discussão seria num outro viés, ou seja, através de um projeto mesmo de lei e não de uma medida provisória. A senhora acredita que essa decisão do governo tenha reaberto a possibilidade de uma negociação entre governo e categoria? A negociação tem que ser uma luta permanente, tanto por parte do governo quanto por parte do Sindicato de Trabalhadores na Educação.
o entendimento da bancada do PMDB, e teve essa posição na Comissão de Constituição e Justiça, é que não tinha a urgência que justificasse ser apresentado na forma de medida provisória. O próprio governo, em determinados momentos, admitiu que foi um equívoco a forma de encaminhamento. Agora, inicia todos os debates. Teve a declaração recente que, nessa semana, o secretário de Educação vai discutir com o Cinti, e o nosso propósito é ter um plano de carreira que atenda à vontade da maioria representativa dos professores da rede pública estadual. Nossa intenção é verdadeiramente poder ter uma progressão cada vez mais rápida, valorizando aqueles que têm os cursos de qualificação, que têm o seu mestrado, o seu doutorado, estimulando cada vez mais a melhoria da qualificação do professor, mas evitando conquistas históricas que os professores já tiveram. A tendência é poder ter um investimento cada vez maior em educação, melhorando não apenas salários, mas a condição de trabalho do professor. Deputado, o senhor menciona aí o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, mas tem uma outra comissão da Casa do qual o senhor faz parte, que tem também aí uma série de desafios já lançados desde o começo dessa legislatura, que é a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O senhor mencionou já no começo das atividades a necessidade de uma revisão da legislação ambiental. Isso continua sendo uma demanda a ser perseguida. Sim, a própria Assembleia já vem realizando um trabalho que a mesa diretora dirige, de consolidação da legislação da Assembleia, de toda a Assembleia Legislativa. Nós queremos evitar o conflito de legislações já existentes na área ambiental, tendo uma unificação de toda essa legislação, consolidando todo esse trabalho e, obviamente, algumas leis que não cabem mais, que já foram revogadas por outras, para que todos possam ter conhecimento e uma única interpretação dessa legislação. Para isso, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente já recebeu a visita do presidente da Fátima e do secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, entendeu os projetos para esse ano, nós vamos ter um apoio técnico do trabalho deles, como da consultoria legislativa da Assembleia Legislativa. Nós também visitamos o secretário de Turismo, da mesma forma, na área de turismo, queremos ter essa consolidação da legislação para não ficar apenas apreciando projetos, ter uma atitude muito mais proativa. Nós aprovamos recentemente a vinda do presidente da Casa, né? Queremos entender todos os investimentos em saneamento básico que serão realizados em todas as regiões do estado de Santa Catarina e muito mais que isso. Na área ambiental, nós também estamos trabalhando a questão da visita às unidades de conservação. Santa Catarina tem uma característica de unidade de conservação com pouca utilização do ponto de vista do ecoturismo, né? Nós avançamos muito em pesquisa, em preservação, mas nós não estamos abrindo a população que de maneira ordenada possa conhecer, preservar e, na verdade, só preserva quem conhece. Conhecer características da fauna e da flora catarinense é uma boa oportunidade através das unidades de conservação, que muitas vezes, tendo parceria com a iniciativa privada, pode se tornar ambientes autossustentáveis. O que nós queremos é não tirar recurso do contribuinte, e sim através de compensações ambientais e de investimentos privados, né, possamos dar condição do turista poder visitar esse local e conhecer as unidades de conservação do estado catarinense. Estou ainda voltando nessa questão da revisão, né, da legislação catarinense que diz respeito ao meio ambiente, essas parcerias que estão sendo firmadas pelo Poder Legislativo, quer com a Fátima, quer com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, até mesmo com a Casan, são importantes para que todo mundo fale a mesma língua, né? Primeiro que o deputado conheça o investimento que o Estado vai fazer. A gente quer abrir isso para toda a sociedade. As cobranças vêm através dos deputados. O que nós queremos é que a gente possa saber qual é o investimento previsto em saneamento. Por que eu vou lutar por um melhor orçamento para essa área? Porque já que tem retorno. Conhecer as dificuldades que vive o dia a dia de um órgão como a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Eu já presidi a Fundação. Eu conheço as dificuldades que ela tem, a necessidade de ter um maior número de servidores, de ter uma legislação que possa privilegiar a agilidade na análise de projetos, né? Uma análise que possa ter qualidade, mas tenha a garantia de prazos a serem cumpridos. Então, acredito que, envolvendo todos esses setores da economia, nós buscamos o desenvolvimento sustentável, que é ter o equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. E a Comissão de Turismo vem muito a calhar, porque muitos investimentos turísticos, né, muitas vezes, têm dificuldades na área ambiental, porque não tem licenças para o seu tipo de investimento, e o que a gente vem trabalhando é poder mudar esse quadro, poder pensar que nós podemos ter o transporte marítimo como uma referência turística na região da Grande Florianópolis, seguindo para outras regiões, e ter oportunidades efetivas de utilizar o turismo de maneira coerente, preservando o meio ambiente, mas garantindo que
possam ter novos investimentos aqui e que aqueles que nos visitam possam ter o orgulho de conhecer a beleza natural da nossa região como potencial turístico para toda Santa Catarina. É um trabalho que demanda muito esforço dos parlamentares e que a gente vai estar com certeza acompanhando de perto. Mas nós vamos nos dedicar dia a dia com muito trabalho e muito afinco para poder mudar a realidade. O papel do deputado é mudar a vida das pessoas para melhor. Para isso tem que trabalhar em conjunto com o Poder Executivo e todas as instituições buscando o melhor para Santa Catarina. E o Fala Deputado serve justamente para isso, para essa prestação de contas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, deputado. Obrigado, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TVA no endereço que aparece no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!